Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Brasil Privatizado, de Aloysio Biondi. Aloysio Biondi foi um grande jornalista brasileiro. Ele participou dos mais variados veículos de comunicação, tais como Folha de São Paulo, Veja, Revista Caros Amigos, Diário Popular, etc, etc. Ele foi um jornalista muito focado na parte econômica, assim, de escarafuchar tabelas, sabe, de não acreditar nas informações oficiais que o governo passava. Ele, sabe, despendia muito tempo com uma análise bem criteriosa daquilo que ele estava informando. Ele era um analista, vamos dizer assim, bem isento. Então, por exemplo, lá no meio da década de 80, ele observava que estava recomeçando um desenvolvimento econômico do Brasil. Ele escreveu sobre isso, foi muito criticado pelo pessoal da esquerda, que tinha um apreço por ele, mas depois aquilo se mostrou verdadeiro. É interessante porque ele começou no jornalismo muito cedo, e aquele jornalismo, vamos dizer assim, empírico, né? Ele não tinha formação acadêmica, mas com 20 anos ele já chefiava a redação de um jornal e passou os outros 44 anos trabalhando em jornais, e lançou no final da sua vida esse livro aqui, que foi um livro de extrema importância para o conhecimento daquilo que ocorreu durante o processo de privatizações ao longo, especialmente do governo Fernando Henrique Cardoso. Acho que vocês estão conseguindo ouvir aqui, começou uma chuvinha aqui bem fortezinha agora. E o Aloysio Biondi trabalhou até o final da vida. Tem alguns artigos aqui nesse livro que poucos dias antes do seu falecimento, e ele faleceu assim de maneira quase súbita, né? Ele teve um infarto e, em decorrência desse infarto, ele acabou vindo a óbito, lá no ano 2000. Esse livro aqui ele foi lançado em 1999. Entretanto, o Aloysio Biondi estava trabalhando até com o apoio do filho para lançar um volume 2, porque aquele processo de privatizações estava continuando. E o filho, depois ele ficou meio assim, porque ele não quis dar sequência no processo que era do pai dele. Então, assim, para o livro 2, o que ele fez aqui foi compilar alguns artigos que o pai já havia publicado e a pensar na obra. Então ela é dividida aqui em parte 1 e parte 2, porém os assuntos retornam, né? Eles são artigos que ele foi publicando em jornais ao longo desse período histórico. E aproveito aqui para comentar essa edição da Geração Editorial. Ela é uma edição assim até generosa, não sei se dá para ver aqui as páginas. Ela tem uma letra bastante fácil assim de observar, é uma diagramação que dá um conforto assim na leitura. As páginas abrem rapidamente, não fica aquela coisa muito colada. A capa também eu acho uma capa bem interessante. Entretanto, a página é branca e isso gera aquele cansaço mais fácil durante a leitura. Entretanto, como é um livro pequeno, você também consegue ler muito rápido. Assim, ele tem mais de 200 páginas, mas as páginas avançam rápido, então não é um livro que você demande muitas horas de leitura para dar cabo, não. Então, se você observar que esse livro é muito maior do que a versão antiguinha, por causa disso que aqui estão apensados alguns artigos. E antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E aproveito para informar que os trechos selecionados desse livro estarão aqui no box de informações. Recomendo imensamente que eles estarão ali mais detalhados em relação àquilo que eu falarei aqui. Eu acho que é interessante, antes de falar propriamente do livro, fazer uma contextualização histórica do momento em que este livro foi escrito, para que a gente depois possa chegar a ele. Bem, ao término da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo havia passado por aquela catástrofe enorme, né, dezenas e dezenas de milhões de mortos. Entretanto, assim, a União Soviética ela conseguiu derrotar a Alemanha, conseguiu derrotar Hitler a um custo pesadíssimo, né, foram mais de 25 milhões de soviéticos mortos. Mas, assim, vamos dizer, a classe trabalhadora observava a União Soviética de maneira diferente, de maneira muito, vamos dizer assim, positiva, né? Como bem afirmou o Ernest Hemingway, né, o grande escritor Ernest Hemingway, nenhuma pessoa que tenha apreço pela liberdade conseguirá pagar em vida o que deve ao Exército Vermelho. Porque a União Soviética padeceu, sofreu, teve seu território aniquilado, mas ela conseguiu derrotar a Alemanha. E, claro, né, as potências nazifascistas, quais sejam Alemanha, Itália e Japão, eram potências capitalistas, né? Foi a União Soviética que precisou resgatar o mundo daquela que seria a sua derrocada certa. Então, assim, ao término da Segunda Guerra Mundial, muitos trabalhadores ansiavam pela Revolução Socialista e, por conta disso, os capitalistas preferiram ceder os anéis para não perder os dedos. Ou seja, eles cederam uma série de direitos aos trabalhadores, naquilo que foi designado como o estado de bem-estar social, né, o welfare state. E é claro que esses direitos foram dados de maneira muito mais generosa nos países centrais do capitalismo. Eu já tratei desse processo aqui no vídeo sobre o livro Dialética da Dependência e Outros Escritos, do Rio Mauro Marini. Vou deixar aqui nos cards e os trechos selecionados aqui no box de informações também. Mas o fato é, ao longo do mundo, os trabalhadores ganharam sim direitos de maneira maior ou de maneira menor, conforme o caso, né? Direito à previdência, algum tipo de direito trabalhista, saúde, educação, etc, etc.
Houve grandes investimentos estatais, a aplicação de medidas keynesianas, ela gerou um enorme desenvolvimento econômico, os países cresceram muito, o Brasil inclusive nesse processo. Entretanto, quando chegou a década de 70, isso começou a mudar, né? Os 30 anos gloriosos, como bem afirma o historiador marxista Eric Hobsbawm, eles começaram a fenecer. A primeira grande porrada foi por conta do apoio desmesurado que os Estados Unidos sempre deu ao Estado de Israel, independentemente dos crimes que este Estado venha a cometer. Então houve lá a guerra do Yom Kippur, alguns países árabes guerrearam contra Israel para não permitir que Israel fortalecesse as fronteiras que eles haviam tomado desses países, né? Ela estava construindo coisas que permitiriam que, vamos dizer assim, esse domínio fosse eterno. Esses estados árabes, especialmente a Síria e o Egito, atacaram e acabaram sendo derrotados por Israel por conta do apoio que os Estados Unidos deu, e os países árabes, grandes produtores de petróleo, eles retaliaram, aumentando o preço do barril, que saiu de $3 para 12, portanto quadruplicando o preço. As potências ocidentais nessa época elas dependiam enormemente do petróleo, né? Vamos dizer assim, a economia era ainda mais suja do que hoje, né? Não havia nem sequer essas tentativas de gerar energia mais limpa. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o álcool, e isso repercutiu muito no crescimento econômico do mundo, né? Daquele crescimento que vinha cavalando, de repente foi uma grande pancada, e alguns anos depois houve outra pancada, outro choque do barril de petróleo, e saiu dali em torno de $12 para quase $40. Esse já foi por conta da revolução iraniana guiada pelo Ayatollah Khomeini. Então essas duas pancadas, em 1973 e 1979, elas foram os fatores, vamos dizer assim, exógenos, né? Os fatores externos ao estado de bem-estar social que contribuíram para sacrificá-lo, mas houve também os fatores internos, quais sejam a União Soviética, ela começou a tropeçar nas próprias pernas, a Revolução Socialista deixou de ser um objetivo para os trabalhadores, e por conta disso os capitalistas perceberam que não precisavam mais ceder os anéis nenhum, eles podiam tomar os anéis de volta. É claro que também contribuiu a perda da memória histórica, né? Então assim, aquilo que aconteceu, que culminou na Segunda Guerra Mundial, eu vou destacar aqui um vídeo que a gente já gravou, quem ajudou a Hitler, ou seja, o papel sujo, o papel imundo que as potências capitalistas fizeram para que aquele tipo de atrocidade, aquele tipo de ocorrência desastrosa acontecesse. Aquilo foi, vamos dizer assim, desaparecendo ao longo do tempo, o efeito de Hollywood, etc, etc. Ou seja, ao fim e ao cabo, os capitalistas estavam com a faca e o queijo na mão para implementar suas medidas neoliberais, suas medidas recessivas, suas medidas que visavam a ampliar o domínio da classe burguesa sobre a classe trabalhadora. E o neoliberalismo, dizendo aqui em brevíssimas palavras, bem resumidas palavras, peço desculpa pela síntese, mas ele pressupõe o quê? A substituição do Estado pelo mercado, a substituição da figura do cidadão pela figura do consumidor. Ou seja, eu não tenho direitos enquanto cidadão. Porque enquanto cidadão a gente vai imaginar o seguinte: olha, eu participo dessa sociedade, eu tenho a minha liberdade tolhida nos mais variados aspectos, eu tenho que seguir leis que não fui eu que votei, que já estavam aqui quando eu nasci, que eu não pude sequer participar, não tive nem voz ativa para isso, em algum momento da minha vida que eu vou ter direito a voto, etc, etc. Ou seja, esse mundo já está criado, eu tenho que me adequar a ele, mas esse mundo tem que me entregar, vamos dizer assim, algum tipo de contrapartida, né? Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à previdência, o direito a ter algum tipo de seguridade social se alguma coisa me acontecer, o direito a ter um seguro-desemprego, etc, etc. E o neoliberalismo inverte isso. Não, você não é um cidadão, você é um consumidor. Você tem direito à saúde se você pagar. Você tem direito à educação se você pagar. Você tem direito à previdência se você pagar uma previdência privada. Não vai ficar vinculado ao Estado, não. E assim, etc, etc, etc. Ou seja, o neoliberalismo ele leva, né, a lógica da empresa para todas as esferas da sociedade, inclusive até para os relacionamentos afetivos. Isso, evidentemente, vai trazer uma série de implicações psíquicas. Eu já tratei aqui em vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, quem quiser se aprofundar sobre a tragédia na psicologia humana que esse tipo de sociedade assim erigida acarreta. E os governos foram adotando aqui e ali medidas neoliberais. Começou com a tragédia Pinochet, Reagan e Thatcher, mas isso foi se espraiando pelo mundo e, em certo momento, houve um Covescott lá, né, da plutocracia, tanto de países latino-americanos quanto lá dos países centrais, lá em Washington, né? É muito comum, aliás, né, que os países imperialistas eles se utilizem de lacaios, né, da burguesia dos países periféricos para fazer suas vontades, né? E uma dessas reuniões ocorrida lá em Washington foi designado aquilo que seria o tal Consenso de Washington, que tinha algumas premissas que supostamente levariam a um desenvolvimento econômico. Já posso adiantar que não levaram bosta nenhuma. Mas quais seriam essas premissas? A primeira, a diminuição dos impostos, especialmente sobre os estratos mais ricos da sociedade. Ou seja, os países latino-americanos eles deveriam diminuir os impostos sobre os mais ricos, porque supostamente se cobrasse menos impostos, os ricos investiriam mais. É lógico que algumas pessoas podem acreditar nisso, como podem acreditar no Saci Pererê, na mula sem cabeça e qualquer outra coisa assim, né? A única coisa que isso acarretou foi a fragilização das finanças públicas em benefício da classe burguesa.
E isso aconteceu aqui, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, em que a alíquota máxima do imposto de renda cobrada no Brasil era de 35%. Ele diminuiu para 27,5%. Aqui cobrava-se imposto sobre dividendos das empresas. O Fernando Henrique aprovou uma lei para acabar com essa cobrança, dentre outras várias medidas. Sendo que nesse mesmo período ele aumentou bastante a carga tributária, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas sempre focando na classe média e na classe baixa, sempre preservando a classe mais alta. Outra grande premissa do consenso de Washington era que o estado de bem-estar social ele deveria acabar. O estado deveria ser mitigado, o estado deveria, na verdade, assim, ignorar as demandas sociais, demandas por saúde, por infraestrutura, por segurança, etc, etc. Aliás, mito, por segurança não. Por segurança, sim, o estado deveria conseguir continuar investindo imensamente. Por quê? Na medida em que o estado deixaria de investir nas mais variadas áreas, deixaria de, vamos dizer assim, de prover um arcabouço de proteção social ao trabalhador, é evidente que aconteceriam dois problemas de imediato. Primeiro, para os trabalhadores se antagonizariam a esse novo estado de coisa, eles iriam lutar para que isso não acontecesse, então você precisaria ter um braço repressivo forte para massacrar esses trabalhadores que se antagonizassem à adoção dessas medidas neoliberais e, por outro lado, você deveria ter uma grande quantidade de cadeias para que pudesse, vamos dizer assim, assimilar os que seriam enjeitados por essa sociedade. Porque, naturalmente, é uma sociedade elegida de maneira neoliberal, a quantidade de criminosos vai aumentar, então você precisaria, sim, de um aparato jurídico e um aparato policial que pudesse reprimir essas duas ordens de manifestações, uma legal e a outra ilegal. E na medida que o Estado vai diminuindo o seu papel, sua atuação, isso vai legar assim, coisas que são inomináveis, né? As mais absurdas injustiças, e nós temos assim 1001 exemplos históricos para observar isso. Por exemplo, naquele documentário chamado SICO, SOS Saúde, do Michael Moore, né, um estadunidense, um documentarista estadunidense muito famoso, né, até já ganhou o Oscar por causa do belo filme Tiros em Columbine. Nesse documentário ele vai citar uma coisa que, vamos dizer assim, é o neoliberalismo, vamos dizer assim, materializado, que assim, dói o coração só de lembrar, né. Ele entrevista uma pessoa que trabalhava numa serraria, né, um trabalho manual, e esse trabalhador, ele cortou os dedos num acidente de trabalho, né, passou uma serra, mas ele pegou os dedos e foi até o hospital, né, para que pudesse recosturá-los, vamos dizer assim, e assim ele não perderia ali a sua capacidade laboral e não perderia os seus dedos. Muito bem, mas aí o trabalhador vai responder, ele vai dizer o seguinte: não, quando eu cheguei no hospital, o hospital disse, esse dedo aqui para a gente reimplantar custa tanto, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto, esse aqui custa tanto. E ele não tinha esse dinheiro. Né? Então, o que ele teve que fazer? Né? Ele selecionou os dedos ali que ele julgou que era o dinheiro que ele podia arranjar e ele mostrou a mão dele, né? Estava faltando dedos. Faltando dedos porque ele não teve dinheiro para pagar o hospital para recosturá-los. Uma coisa assim inominável, né? Assim, uma coisa, né? Lembra aquela frase muito famosa do José Saramago, né? Se fizeram teu coração de ferro, bom proveito, meu fizeram de carne e sangra todo dia. É uma coisa assim impensável. E esse é o modelo neoliberal por excelência, né? Você não tem direito enquanto cidadão, você tem direito enquanto consumidor. Vinculado a esses dois aspectos que eu já citei aqui, o consenso de Washington preconizava que o Estado deveria diminuir a carga de impostos, mas também diminuir o seu tamanho, ou seja, a quantidade de funcionários, as suas missões, os seus objetivos. O Estado, vamos dizer assim, ele deveria fenecer, né? Ele deveria, sabe, como uma flor que fica murcha, né? Ele deveria diminuir, ele deveria reduzir a sua atuação e se focar nesses aspectos repressores que eu já destaquei aqui. Outra lição do consenso de Washington era dizer o seguinte: os estados devem abrir as suas economias. Muitas economias na época eram fechadas, você tinha dificuldade para importar, e eles diziam, não, você deve abrir a sua economia, deixar que os produtos importados invadam suas economias, independentemente do fato de esses outros países terem outra estrutura tecnológica, outra infraestrutura física, o grau de conhecimento, né, vamos dizer assim, agregado, vamos dizer assim, na sua massa de conhecimento científico, de universidades, empresas, etc., ser diferente, o fato de a carga tributária ser diferente, o ganho de escala ser diferente, ou seja, não, vamos dizer assim, uma espécie de igualdade entre os desiguais. Outro aspecto foi, vamos dizer assim, uma completa desregulamentação do controle econômico, especialmente sobre o mercado de capitais, permitindo que os mercados especulativos, vamos dizer assim, dominassem os países, dominassem a economia desse país, fizessem o que quisessem, não estabelecer nenhum tipo de controle de capitais, não permitir, porque, por exemplo, você pode cobrar impostos sobre essas movimentações espúrias, você pode exigir que seu capital entre no país, ele permaneça pelo menos uma estadia mínima, aquele que ele não entra e sai de maneira, vamos dizer assim, súbita, o que pode contribuir enormemente para ataques especulativos contra moedas, sacrificando o país, sacrificando economias, etc. Não, deveria deixar o mercado livre, leve e solto para ele fazer o que ele quisesse. As leis trabalhistas também deveriam ser torpedeadas, ou seja, a pessoa deveria começar a trabalhar sem absolutamente nenhum tipo de direito. E outro tema eram as privatizações, que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Entretanto, convém também fazer uma parte sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. É interessante porque hoje, quando nós podemos observar, já olhando para trás, a desgraça que foi o governo Bolsonaro,
a gente começa assim, talvez até ter uma certa, vamos dizer assim, não saudade, mas vamos dizer assim, poxa, o governo Temer, o governo Fernando Henrique, eles não foram tão ruins quanto o governo Bolsonaro. Isso até é verdade, mas aquilo que é nuclear no governo Jair Bolsonaro, ele é igual, ele é estritamente semelhante ao que foi o governo Temer e ao governo Fernando Henrique Cardoso. A diferença, elas são diferenças pontuais em relação à vacina, em relação a ser mais desbocado, mais desqualificado, em relação a tratar os homossexuais de maneira pior, etc, etc. Mas assim, no núcleo, que era a sua política econômica, eles eram estritamente semelhantes. E o governo Fernando Henrique Cardoso, talvez a pessoa que está aí do outro lado, ele não tenha acompanhado, né, talvez pela idade e tal, ele foi um governo desastroso, foi o pior governo da história do Brasil até o governo Jair Bolsonaro. Os 3 piores governos da história do Brasil foram Arthur Bernardes, Fernando Henrique Cardoso e Jair Bolsonaro. E vamos fazer assim, um balanço muito rápido depois dali da ditadura militar. Quem assumiu o governo Collor? E é interessante porque o Collor, ele pegou o dinheiro que estava na poupança da população, né? E a população, vamos dizer assim, ficou meio que no ar, assim, né? A imagem assim que ficou é que o Collor roubou esse dinheiro, né? Mas não foi bem isso, né? Porque o Collor roubou, mas ele roubou uma parte desse dinheiro, né? Uma parte, aliás, pequena, proporcionalmente ínfima. O Collor pegou aquela enormidade de dinheiro, né, que estava nas poupanças, que muitas pessoas da classe média alta tinham lá aplicadas, né? Ele pegou para ele e ele pegou, vamos dizer, essa bolada e ele abateu na dívida pública brasileira. O Collor diminuiu 1/3 a dívida pública brasileira ao longo do seu mandato. É lógico que ele não fez isso com o dinheiro do governo, ele fez isso com o dinheiro da população, uma coisa absolutamente equivocada, mas para as finanças do governo foi melhor. E aí, vamos dizer assim, já tinha promovido a abertura econômica, feita de maneira desastrada, atabalhoada, mas quando você abriu a economia, você já facilitou o aspecto de controlar a inflação, que era o grande gargalo que impediu que variados planos econômicos pregressos tivessem fracassado, né? Porque com a economia fechada é muito difícil você controlar a inflação. Você tem o benefício da economia fechada, você produzir tudo no país, portanto a taxa de emprego ser maior, mas também a taxa de inflação, na medida que ali tem uma lei de oferta e procura, e nesse momento ela é válida, né? Eu já expliquei aqui no livro sobre o capital por que nem sempre ela é válida, vou deixar aqui nos cards, mas enfim, nesse momento, como a lei de oferta e procura, ela de fato, ou seja, você tem uma procura maior do que a oferta, aí no caso é problema, a inflação na veia, então a abertura da economia facilitou isso. Entretanto, né, o Collor foi todo atabalhoado, ele nomeou um ministro da Fazenda que, pelo amor de Deus, né, meus amigos, Zélia Cardoso de Mello, que mais interessava, não dá nem para falar aqui, né, um ministro lá da Justiça, um caso lá estrambótico, e depois de ter sido ministro da Fazenda do Brasil. Ela foi se babar nos Estados Unidos, meu querido, pelo amor de Deus, com todo respeito a babar, mas depois de ter sido ministra da Fazenda, o ministro mais importante de um país do tamanho do Brasil ser babar, você vê como é que era uma pessoa altamente desqualificada, que não estava à altura daquilo que se exigia, né? Mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, as premissas estavam abertas para que houvesse a implantação de uma moeda, de um novo plano econômico, que foi o Plano Real, implementado durante o governo Itamar Franco, e o governo de Itamar Franco ele foi muito bem sucedido, e quando o Fernando Henrique assumiu o país, assim, ele estava com a faca e o queijo na mão. Né, porque o Brasil crescia mais de 4% ao ano, a dívida pública era de mais de 100 bilhões de reais, o Brasil não devia tanto em dólar, tinha algumas reservas internacionais, então assim, a coisa dava para ir, assim, o Brasil estava assim, na iminência de deslanchar, e você tinha vários países que tinham implementado determinada política econômica, especialmente os países do leste asiático, né, alguns deles foram até apelidados na época de tigres asiáticos, tinha um exemplo chinês também, que deu muito certo, mas o Fernando Henrique Cardoso ele adotou uma política econômica completamente diferente. Olha, meus amigos, é difícil aqui descrever isso, mas são muitos problemas que o Fernando Henrique fez. Ele assumiu um país com a dívida pública de 100 bilhões de reais e deixou com mais de 800 bilhões de reais. E aí você pode perguntar, mas por quê? Ele investiu, ele construiu alguma coisa, ele legou, né? Veja bem que as pessoas acusavam, né, o Juscelino Kubitschek de ser um gastão, né? Porque a dívida pública ao longo do governo dele aumentou em 56%, enquanto que a dívida pública no governo Fernando Henrique aumentou 8 vezes, aumentou 800%, sem que ele tenha construído nada. O Fernando Henrique aumentou, na verdade, a carga tributária de 27% para 35% do PIB, não investiu nada, não tem uma grande obra que ele tenha feito, uma única grande obra que ele tenha feito. Em 8 anos de governo, não deu aumento algum para o funcionalismo público. Aliás, minto, no 8º ano, os funcionários públicos entraram na justiça e conseguiram 3% de aumento, no 8º ano de governo. Depois de 8 anos ele deu 3% de aumento. O Brasil perdeu, ao longo dos 8 anos do governo Fernando Henrique, 1/3 dos seus mestres e doutores das universidades públicas, que é uma dificuldade enorme para formar. Assim, a nata do conhecimento brasileiro, ele foi esterilizado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil investiu tão pouco, mas tão pouco, o Estado brasileiro investiu, que até energia elétrica faltou.
famoso apagão, né, que era o racionamento de energia, porque o governo Fernando Henrique não investiu. Não tinha um quilômetro de estrada federal com contrato de manutenção contratado quando o Lula assumiu em 2003. A inflação nos últimos 2 meses de governo Fernando Henrique foi de 5,31%. Nos últimos 2 meses, novembro e dezembro de 2002. Ou seja, ele legou uma bomba inflacionária. A Polícia Federal não tinha, meus amigos, sequer combustível para colocar nas viaturas para que elas pudessem andar. E, como se não bastasse, as reservas internacionais brasileiras, ou seja, aquela quantidade de dólares que o Brasil tem para fazer um colchão ali entre aquilo que o Brasil compra e aquilo que o Brasil vende, quando o Fernando Henrique saiu do governo, elas eram de 33 bilhões de dólares. Porém, o governo havia feito um empréstimo em junho de 2002 de 35 bilhões de dólares, ou seja, já tinha queimado 2 e só não havia declarado moratória por conta desse empréstimo que o governo Fernando Henrique pegou junto ao FMI. E o FMI, quando ele deu esse empréstimo, ele também pôde impor ao Brasil, recolonizando propriamente o Brasil, aquilo que ele achava correto para o Ministério da Economia. Então, o Brasil, você vai ter que fazer isso. Aí eu te dou o dinheiro. Você quer? Como o Brasil estava de joelhos, teve que aceitar tudo, teve que aceitar a recolonização do Brasil. E olha só, hein, as medidas que o próprio FMI preconizava nessa época, hoje ele observa, depois de ver a tragédia em todos os países que implementaram, ele observa que estava errado. E no mainstream econômico brasileiro, nos grandes jornais brasileiros, eles sequer conseguiram observar que até mesmo o FMI se arrependeu de várias posições que ele tomou ao longo do tempo, né? E você pode imaginar, mas de onde veio essa tragédia? Por que deu tão errado o governo Fernando Henrique Cardoso, a despeito de todo o apoio da mídia que pintava o Brasil, que estava longe de existir? Muito bem, o governo Fernando Henrique ele manteve o valor do real sobrevalorizado, o real valia mais do que o dólar. E isso gerou uma tragédia de proporções titânicas. Grande parte de tudo isso que eu descrevi aqui é por conta desse erro clamoroso tomado pela sua equipe econômica. Então, por exemplo, quando você tem uma moeda sobrevalorizada, no curto prazo, a classe média, até a população mais pobre também, ela tem um benefício, porque o poder de compra dela aumenta, né? Então ela consegue comprar mais coisa, consegue até viajar, consegue às vezes, tem aquela contradição, né? Ir para Miami mais barato do que ir para o Nordeste, ou seja, há no curto prazo um aumento do poder de compra, mas isso é uma bomba de efeito retardado. Por quê? Quando você começa a mandar mais dinheiro, ou seja, eu começo a importar um produto, eu mando dinheiro para fora. Isso gera uma crise na balança de pagamentos. Por quê? Uma balança de pagamentos é o seguinte: toda a soma de dinheiro que o país manda e a soma de dinheiro que o país recebe, ela tem, digamos que, ter certo equilíbrio. Se o país manda muito dinheiro, ele manda como? Olha, se você tem um gasto de turismo lá fora, você está mandando dinheiro lá para fora. Se as multinacionais estão remetendo lucro lá para fora, ela está tirando dinheiro aqui e mandando para lá. Se os produtos que você está vendendo, eles estão em déficit em relação àquilo que você está importando, você também está mandando mais dinheiro para lá. Ou seja, o país ele tem que ter um equilíbrio nessa balança. E com mais dinheiro o país arrecadar, com maior for o seu superávit, ele fica mais rico. Se for o inverso, se ele mandar mais dinheiro do que receber, daqui a pouco o país quebra. O país não tem dólar para pagar e ele tem que declarar moratória. Porém, o Fernando Henrique deixou essa moeda sobrevalorizada, gerando esse rombo nas contas públicas. Para quê? Para garantir a sua própria reeleição, aumentando o poder de compra da população, e ele assim gerou uma bomba de efeito retardado contra o povo brasileiro, com um único fito de garantir a sua própria reeleição. O déficit nas contas públicas era enorme. Para bancar esse déficit, ele aumentou a taxa de juros desproporcionalmente. Isso garantia a entrada de dinheiro, mas era um capital especulativo que vinha apenas para receber esses juros, né? A média da taxa de juros do governo Fernando Henrique foi de mais de 20%, de média, mais de 20%. Não tem negócio que você consiga isso, a não ser que você estiver tratando de tráfico de drogas ou alguma coisa assim, né? Um dinheiro com mais de 20% sem risco é um delírio, né? Então, assim, olha a tragédia. Ele precisava muito de dinheiro para pagar essa balança comercial que era desfavorável, porque ele havia decidido que o real ficaria sobrevalorizado. Então, entrava dinheiro aqui, que vinha receber esses juros enormes, porém depois esse dinheiro retornava acrescido de juros. Ou seja, uma tragédia que legou e lega consequências extremamente lesivas até os dias de hoje para a nossa economia. O governo Fernando Henrique foi muito ruim, ele foi trágico. E, no meio desse bojo, ele começa a privatizar também com o intuito de tentar cobrir minimamente esse rombo. E é isso que esse livro, O Brasil Privatizado, deslinda, e é isso que nós vamos tratar aqui agora sobre essa obra do Aloysio Biondi. É interessante que quando até mesmo os defensores das privatizações eles vão falar alguma coisa, eles só têm um exemplo para dar. E nós vamos falar logo dele, né, que é o da telefonia. Eles diziam o seguinte: não, veja bem, algumas privatizações não deram certo, mas teve a da telefonia que deu certo sim. Meus queridos, isso é uma bobagem, um escândalo. Não deu certo e vamos argumentar aqui por quê. Veja bem,
Nos 2 anos antecedentes, 2 anos e meio antecedentes à privatização, o governo Fernando Henrique ele investiu 21 bilhões de reais na melhoria da infraestrutura da telefonia brasileira. E ele privatizou a Embratel por 22 bilhões de reais. Investiu 21 nos 2 anos e meio antecedentes e privatizou por 22. E pior, ele não recebeu esses 22 à vista. Ele recebeu apenas 8 bilhões e 800 milhões de reais à vista, porque ele escalonou o pagamento. Ou seja, ele tomou um prejuízo com a venda. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, o povo brasileiro pagou para vender. Tudo aquilo que ele investiu, tudo aquilo que ele fez ao longo de vários anos, tudo aquilo sabe, que demandou décadas e décadas de esforço, o Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, pagou para vender. E não foi só isso. As tarifas de telefonia, na época, elas eram muito baratas. Muito baratas. Então, assim, era difícil ter um telefone, mas as tarifas eram muito baratas. E por que elas eram baratas? Porque o Estado brasileiro ele tinha uma política de cobrar pouco, até por conta da inflação, que era um problema, de fato, ser a economia fechada e tal. Então, o Estado brasileiro ele cobrava muito pouco, era muito barato ligar. Era difícil ter o telefone, mas era para quem tinha, era muito barato ligar. Se o Estado brasileiro cobrasse mais pela tarifa, cobrasse um valor, vamos dizer assim, mais adequado em relação àquilo que pagava-se no mundo, é evidente que essa empresa ela teria mais condições, mais recursos e poderia fazer os investimentos e permitir que todas as pessoas tivessem acesso ao telefone. Entretanto, não. O governo brasileiro segurava as tarifas. E aí, olha a tragédia, olha aquilo que o governo brasileiro fez. O governo brasileiro permitiu um aumento de até 500% nas tarifas imediatamente antes das privatizações. No primeiro semestre de 1997, o lucro da Telebrás ela havia passado para 1,8 bilhões de reais, sendo que no ano anterior havia sido de 500 milhões de reais. Ou seja, como o valor da tarifa cresceu imensamente, a empresa bombou no lucro. Já era um lucro semestral de 1,8 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais. E naquele final de ano, até o final do ano, seria de 4 bilhões de reais. Ou seja, a empresa passou a ter dinheiro quando as tarifas aumentaram, que até então elas eram subsidiadas. E esse governo de direita, né, essa direita clássica, vamos dizer assim, essa direita desbocada igual o Bolsonaro, ele liberou as tarifas na iminência de privatizar. Ora, se eu vou privatizar, então não tenho por que liberar as tarifas. E claro, se eu vou ficar com a empresa, eu posso aí sim aumentar as tarifas, vou ficar com ela comigo, ela vai ter uma quantidade de recursos muito maior e aí sim eu vou conseguir fazer os investimentos devidos para que toda a população possa ter acesso à telefonia. Então assim, é um crime. E o pior, ele indexou o valor do aumento que vamos dizer assim, essas empresas teriam a partir disso. O salário das pessoas não é indexado. Nas privatizações, não. Você tinha lá um custo de telefonia e todo ano ele ia aumentando mediante a inflação do ano precedente. Mas o índice de inflação, veja bem que não é IPCA, não. É o IGPM, aquele que é vinculado ao dólar, para beneficiar aqueles estrangeiros que tivessem comprado a companhia de telefonia. É um crime, uma coisa assim absurda. Isso eu estou falando da privatização que eles dizem que deu certo. E eu não estou tratando aqui, o Aloysio Biondi também não tratou no livro dele, a respeito de figuras como Daniel Dantas. Quem acompanhou na época as múltiplas reportagens da Carta Capital, quem acompanhava o site Conversa Fiada, né, do falecido Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique Amorim, vai me lembrar bem daquilo que eu estou dizendo. Né? O sujeito que entrou com um patrimônio irrisório nesse processo e ele saiu bilionário. Quem quiser, pega as reportagens da época, vocês sabem entender como é que isso aconteceu. E veja bem, meus amigos, eu estou falando isso da privatização que os apologetas vulgares da burguesia dizem que deu certo, aquilo que os apologetas da direita dizem que deu certo, mas tem várias outras mais. Então, por exemplo, o Banco Estadual do Rio de Janeiro, Banerj, o Banco Estadual do Rio de Janeiro, o governo disse que, digamos assim, ele saneou o banco. Ele investiu na época 3 bilhões e 300 milhões de reais. Ele pegou o quê? Ele demitiu um monte de funcionários, demitiu mais da metade dos funcionários do banco, ele pagou os direitos desses funcionários. Esses funcionários que haviam já se aposentado, eles pagaram ao longo da sua vida laboral por um plano de previdência e às vezes você tem problemas no plano de previdência, quais sejam. O governo, eventualmente, ele investe mal, ele faz maus investimentos e aí não tem o rendimento esperado, aí falta dinheiro lá no final. Às vezes os governos não fazem as contribuições, ou seja, o funcionário faz a contribuição, o governo tem que fazer também, o governo não faz essa contribuição, falta dinheiro lá no final. E por fim, às vezes você tem uma mudança, né, de expectativa de vida, então as pessoas contribuíram esperando que eu viver uma quantidade de anos, acabam vivendo mais, isso acaba gerando um déficit também. Muito bem, o que o governo fez? Se ele ia privatizar o banco, então passa essa conta para o banco, quem vai pegar, quem vai assimilar o banco vai ter condições de lidar com essa bomba. Não, o governo foi e assimilou todos os funcionários do banco para a sua própria previdência. Uma tragédia, né? Então, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele pagou nesse saneamento 3 bilhões e 300 milhões de reais e ele privatizou o banco por 330 milhões de reais. Ou seja, ele pagou quase 10 vezes mais para entregar o patrimônio que era do povo brasileiro.
Isso não tem outro nome senão um crime. Mas é um crime com um C maiúsculo e dourado. E isso aconteceu no país inteiro. Todo o processo de privatização foi assim, sem exceção. Tudo com maracutaia, tudo com corrupção, tudo lesando o povo brasileiro, o Estado brasileiro e sacrificando seu próprio futuro em larga medida. Privatização, por exemplo, da rodovia Bandeirantes em São Paulo. Aquela empresa que pegou a privatização, ela ganhava 220 milhões de reais por ano lá nos anos 90 e demorou anos até começar a fazer uma obra, lesando mais uma vez o Estado brasileiro e a população. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, tem uma história assim lindíssima que contribuiu enormemente para o desenvolvimento da indústria pesada brasileira. Foi aquela contrapartida que os Estados Unidos deu para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Foi assim, uma companhia simbólica, inclusive. Ela foi privatizada e ela foi privatizada pelo valor de 1 bilhão e 50 milhões de reais. Porém, olha que tragédia, 1 bilhão e 12 milhões de reais não foram pagos com dinheiro. Eles foram pagos com moedas podres. O que são essas moedas podres? Por exemplo, você digamos que tem um precatório. Esse precatório é o seguinte, é uma dívida que o governo tem com alguma pessoa por qualquer motivo e esse valor, vamos dizer que seja assim, 100 mil reais. Se o governo tem uma dívida de 100 mil reais com você, ele vai te pagar um dia. Mas ele não vai te pagar agora. Então, se você for ao mercado para comprar um precatório e ele tem um valor de 100 mil reais, você não vai conseguir vendê-lo por 100 mil reais. Porque você não sabe quando o governo vai pagar. Inclusive, a gente ficou sabendo há poucos anos atrás, o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles postergaram, mandaram para as calendas gregas o pagamento de um monte de precatórios. Ou seja, eles passaram a bomba para frente, não pagaram a parte que lhes cabia. Se você vai ao mercado, esse título, vamos dizer assim, que seja 100 mil reais, você pode comprá-lo por 40, por 50, por 60, mas 100 mil você não vai pagar. Olha o que os compradores da CSN fizeram. Eles pagaram 1 bilhão e 12 milhões de reais com essas moedas podres, esse tipo como se fosse um precatório, e pagaram, e quando deram ao governo, eles cobraram por 100% do valor de face. Mas esse mesmo título no mercado não tinha 100% de valor de face. Ou seja, eles lesaram o Estado brasileiro. E como se não bastasse, mesmo essas moedas podres, eles não pegaram dinheiro para pagá-la. Eles pegaram um empréstimo junto ao BNDES, ou seja, o próprio governo, ao invés de pegar o BNDES para emprestar para o empresário que vai investir, que vai abrir uma nova indústria, vai abrir uma nova empresa, que vai empreender, que vai, construir algo de novo, não. O governo deu o dinheiro para eles comprarem a CSN. É como se você está vendendo uma coisa, aí você vai emprestar o dinheiro para a pessoa que quer comprar a sua coisa. Que sentido faz isso? Isso é um delírio, não é alguma coisa escabrosa. E isso aconteceu com um amplo, imenso apoio da mídia e do judiciário brasileiros. Aliás, ele faz uma denúncia recorrente aqui do entreguismo da imprensa brasileira, da traição da imprensa brasileira, do fato de a imprensa brasileira não se antagonizar contra essa tragédia que estava acontecendo contra o Estado brasileiro e o povo brasileiro. E assim, então tá bom, a pessoa foi lá, comprou, mas depois disso ela vai começar a arrecadar e depois ela vai investir, vai melhorar a companhia. Não, nada disso. Então, por exemplo, a Light, que é a empresa de energia elétrica lá do Rio de Janeiro. Depois de ter sido privatizada, deram 730 milhões de reais para a empresa investir, fazer os investimentos que poderiam aumentar, inclusive, a sua própria arrecadação. Ou seja, é crime atrás de crime cometido durante o processo de privatização promovido pela direita brasileira, pelo PSDB, especialmente pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, Gustavo Franco, essa escumalha toda aí. E aqui é bom lembrar o que eu falei aqui mais no início aqui do vídeo, vamos dizer assim, mas por que ele estava fazendo essas privatizações desesperadas assim? Não, eles diziam que era para diminuir a dívida pública, mas a dívida pública aumentava porque o governo cobrava uma taxa de juros muito elevada para manter o real sobrevalorizado, para garantir a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, reeleição essa que foi comprada de maneira corrupta, isso já muito bem descrito no livro O Príncipe da Privataria. Eu vou deixar os trechos selecionados desse livro aqui embaixo também. Então assim, não tinha interesse público nacional nenhum, é tanto que foi privatizado, aí ao término do governo Fernando Henrique Cardoso, uma dívida pública que era de 100 bilhões de reais, ela passou para 800 bilhões de reais. Ou seja, mostra que isso foi infausto, isso foi completamente desnecessário. Muito ao contrário, o Brasil pagou para vender as suas estatais. Aconteceu essa questão do aumento das tarifas imediatamente antes das privatizações, isso aconteceu em todas as empresas. Na empresa de telefonia, até 500% de aumento. Nas empresas de energia elétrica, em torno de 150% de aumento e uma garantia de uma indexação junto ao IGPM, ou seja, a um índice que tem vínculo ao dólar. Ou seja, uma tragédia contra o povo brasileiro e por isso que até hoje a energia elétrica é tão cara. Por conta das privatizações promovidas pelo senhor Fernando Henrique Cardoso e os governadores conservadores ao longo de todo o Brasil. E, como se não bastasse, ainda havia compromisso para dizer o seguinte, se houvesse um aumento, se houver alguma coisa diferente, se houver algum tipo de coisa extemporânea, nós garantimos um aumento ainda maior para você. Então, por exemplo, o governo Jair Bolsonaro, ele não construiu nenhuma hidrelétrica, nem começou, nenhuma, 0,000. Então,
Em certo momento houve uma seca, isso é recorrente, acontece regularmente, né? Se você não fizer investimento para compensar isso, vai faltar energia. Como ele não fez, faltou energia. O Brasil já tinha criado lá uma bandeira, né? Bandeira verde, amarela e vermelha. Isso foi uma criação até depois do governo Fernando Henrique Cardoso. O que o governo Bolsonaro fez? Ele criou uma acima da vermelha. Acima da vermelha, que já era o limite, que já era extremamente lesiva para o povo brasileiro. Ou seja, você percebe que a lógica neoliberal é uma lógica que acompanha esses governos de direita, acompanha esses governos conservadores, e ela é sempre lesiva à população e até mesmo aos empresários, até mesmo aqueles que produzem, que trabalham efetivamente, que geram algum tipo de divisa para o país. E é interessante assim que muitas pessoas vão dizer assim, não, mas o Estado é muito pesado, o Estado, sabe, é difícil, não tem eficiência, e o mercado não, o mercado é competitivo, o mercado é competição e tal, e tal, e tal, e tal. Bem, meus amigos, como é que você vai defender uma coisa, vamos dizer assim, um mercado competitivo, quando várias vezes desses exemplos que eu estou dando aqui são empresas que são de caráter monopólico? Se você for até mesmo nos teóricos do neoliberalismo, como von Mises, como Milton Friedman, como Hayek, é só uma escumalha, eu já tive que ler essa desgraça também. Então, assim, eles são tenebrosos, mas até eles têm um receio de empresas alcançarem algum tipo de monopólio. E como você vai passar uma empresa, por exemplo, de energia elétrica? Eu só posso escolher uma. E eu vou passar uma empresa monopólica para um ente privado fazer, para um ente privado cuidar. Qual o resultado disso? O que você pode esperar disso? Porque se é uma empresa pública, você tem como reclamar, você elege. Agora, a empresa privada, você vai fazer o quê? Você vai reclamar com o bispo? Então, por exemplo, a Light, quando assumiu, aí a eficiência dos mercados e tal, quando ela era estatal, ela tinha um limite de blackout, um limite de apagões, um limite de deficiências, sabe, ela tinha certos parâmetros que ela tinha que seguir. E quando ela foi privatizada, olha a ironia do destino, o governo ampliou. Não, se você tinha, por exemplo, assim, o direito de 50 blackouts por ano, não, agora você pode 200. Ué, mas não veio o mercado com a sua eficiência, com não sei o quê, como é que você vai piorar o serviço que você vai entregar? Além do mais, ainda dando esse financiamento vultoso que eu já destaquei aqui. O Aloysio Biondi faz essa denúncia aqui no livro, que nesse período histórico o BNDES não podia financiar investimentos de estatais. Ele era proibido, sendo que mais podia financiar, inclusive, pasmem, até de empresas estrangeiras, o que nunca fora permitido. Então, assim, realmente assim, é crime atrás de crime, crime atrás de crime. E assim, digamos que essas empresas não cumprissem com aquilo que foi acordado. Aquilo que era de retaliação contra essas empresas eram coisas risíveis. Vou dar um exemplo. A Light, a Eletropaulo e outras empresas de energia elétrica, elas tinham uma multa limite dada de 0,1% do seu faturamento se ela não cumprisse com aquilo que foi acordado durante o processo de privatizações. Então, por exemplo, se ela tinha um faturamento de R$1 bilhão e tinha uma meta de investimento de R$100 milhões por ano. Ah, mas ela não investiu R$100 milhões. Ela tinha uma multa de 0,1% desse R$1 bilhão. Ou seja, ela ia pagar R$1 milhão de multa. Deixa de investir 100, paga uma multa de 1, vale a pena. Esse foi o processo de privatizações aqui no Brasil e é sempre assim. E qual é o resultado disso? Não só a gente pagou energia cara. Eu vou citar aqui um exemplo pessoal. Eu moro em Vitória e na rua que eu moro, infelizmente, tem sucessivos apagões. Enquanto eu estava gravando esse vídeo aqui, deu uma piscada. E esse tipo de coisa sacrifica os equipamentos da casa, especialmente os eletroeletrônicos, especialmente computadores. Eu já perdi memória RAM, já perdi HD, já tive uma enorme dificuldade, perdi material que eu não tinha como repor, que não tinha um backup de tudo. Então isso me gera uma tragédia. Isso já me impactou muito. Até no break eu comprei, a empresa que administra aqui, que é a ADP, até no break ela conseguiu queimar. Veja o nível da incompetência. E aí o que acontece? Você reclama com a empresa diz, não, mas eu fiz aqui a minha contabilização, não teve aqui grandes quedas com mais de 2 minutos na sua área. Aí eu falo, não, mas não é queda de mais de 2 minutos, eu estou dando piques de energia. E o pique de energia ele vai impactar o equipamento da mesma maneira que se fosse uma queda de horas. Mas não, ela diz, não aconteceu nada. E aí tem pique de energia. E aí ela diz que não aconteceu nada. Eu tô vendo que acontece. Aí eu comecei a abrir várias e várias reclamações na ANEEL, que foi uma das várias desgraças que o governo Fernando Henrique fez. Ou seja, ele tirou de responsabilidade do Ministério e jogou para agências que são completamente cooptadas pelo capital. Elas fazem tudo que o capital quer e deixa o consumidor a ver navios. E aí o que acontece? Eu abri várias e várias reclamações junto à ANEEL. Sabe o que a ANEEL faz? A ANEEL vai lá e diz o seguinte, ó, empresa, olha aqui, o consumidor está dizendo que tem alguma coisa errada. A empresa diz, não fiz nada errado. A ANEEL, viu? A empresa diz que não tem nada errado. Acabou. A coisa é tão esdrúxula, tão ridícula, que em uma das reclamações que eu fiz junto à ANEEL, por conta dessas sucessivas quedas que já me prejudicaram imensamente, sabe o que a ANEEL respondeu? Passou o tempo e dessa vez a EDP, ela sequer quis responder. Ela nem respondeu a minha reclamação. Sabe o que a ANEEL fez? Ela disse o seguinte, ó, passou o prazo limite para que a empresa respondesse, então nós estamos finalizando a sua reclamação. E ela cancelou a reclamação.
Simplesmente assim. Essa é a ANEEL. Esse é o tipo de resultado que você tem quando você privatiza as coisas. Esse é o resultado. Não é outra coisa, não. Isso no país inteiro. É o modus operandi das privatizações. Isso foi uma desgraça que a direita brasileira, que o PSDB especialmente, ocasionaram aqui no Brasil. E assim, as empresas estatais, elas eram vinculadas a um determinado projeto nacional de desenvolvimento. Então, por exemplo, muitas vezes elas cobravam mais barato. A empresa que vendia aço. Ah não, o preço lá, vamos dizer assim, da tonelada do aço lá era 50x, aqui a gente vende por 30x. Por quê? Porque eu quero beneficiar aqui a população, porque eu quero beneficiar a nossa indústria, eu quero ter mais empregos aqui. Então assim, você tinha essa ideia. Você comprava as coisas daqui de dentro. Você tinha uma obrigatoriedade que as empresas estatais, elas comprassem as coisas aqui de outros produtores nacionais. Quando você privatizou, você faz o quê? Tá nem aí. Por exemplo, ele descreve aqui que as telefônicas, né, quando o governo privatizou, ele começou com a ideia seguinte, ó, 35%, só 35%. Veja bem que quando era estatal era muito maior, mas 35% do maquinário que ela vir a comprar vai ter que ter conteúdo nacional. Aí os possíveis compradores chiaram, o governo foi lá e baixou para 20%. E quando chegou na semana da privatização, o que o governo do PSDB fez? Ele simplesmente tirou qualquer tipo de obrigação de comprar conteúdo nacional. Ou seja, essas empresas passaram a importar tudo. Quando você importa, quer dizer, você deixou de produzir aqui no Brasil, você deixou de gerar emprego aqui, de gerar renda aqui, gerar impostos aqui, você está importando tudo, gerando emprego lá fora, gerando impostos lá fora. Isso é péssimo para o país. E você gera, como se não bastasse, e ele vai denunciar isso aqui vivamente ao longo de todo o livro, um problema enorme na balança de pagamentos, porque é aquilo que a gente falou aqui no início do vídeo. Você começa a mandar, se você está importando muito, você começa a mandar dinheiro para fora. Como é que você vai pagar essa conta? Como o país vai lidar com isso? Ele vai dizendo o seguinte, ó, logo no início, depois das privatizações, já começa a balança comercial no setor de telecomunicações ficar deficitária ao nível de vários e vários bilhões de reais. Isso é muito lesivo para a população, muito lesivo para o país. Isso pode gerar, em médio e longo prazo, uma moratória. E aí, olha a outra tragédia. Como o governo tem que compensar isso de alguma maneira, ele faz o quê? O governo Fernando Henrique foi lá e aprovou a Lei Candir, que foi uma lei que fez o seguinte, ó, para quem for exportar, eu não vou cobrar nada. Não vou cobrar imposto. Então a Vale do Rio Doce, por exemplo, que foi privatizada, e aí ela pegou, vamos dizer assim, o benefício dessa lei, ela começa a exportar minério de ferro sem tê-lo trabalhado, porque é benéfico para ela exportar, ao invés de dar tratamento aqui, dar sequência com esse produto aqui. Ou seja, eu fico exportando minério, fico exportando soja, fico exportando milho, fico exportando demais produtos primários, e eu não os beneficio aqui, porque não é vantagem para mim. A vantagem é que eu exporte, mesmo eles produtos primários, para que eu não pague imposto nenhum. Ou seja, o governo Fernando Henrique Cardoso, através inclusive do próprio BNDES, ele contribuiu para a desindustrialização brasileira. E assim a gente consegue entender como o PIB brasileiro chegou a ter um terço dele vinculado à indústria e hoje está na casa quase dos 10%. Eu já mostrei aqui um gráfico em outros vídeos, vou reiterá-lo aqui. Quando você vê os produtos que o Brasil exporta, por estado que mais exporta, dá vontade de chorar. Parece que a gente está na época do Brasil colônia. São só produtos primários, sem exceção todos os estados brasileiros, todos os estados, sem exceção. Qual é o produto que ele mais exporta? Sempre produto primário. E sempre, todas essas privatizações, ele vai dizer, o governo pegava as dívidas, o governo assimilava problemas com funcionários, o governo assimilava problemas com fundos de pensão, o governo financiava, o governo pagava na época uma taxa de juros de mais de 20% ao ano e dava o dinheiro para esses compradores, que não ia agregar nada, que não ia gerar emprego nenhum, que não ia gerar renda nenhum. Eles davam o dinheiro a esses compradores com uma taxa de juros subsidiada, ou seja, se a pessoa quisesse construir uma coisa, quisesse produzir, quisesse empreender, quisesse abrir uma nova fábrica, ela não conseguia com o BNDES. Mas quem ia comprar o que já estava pronto, o governo vai lá e dava o dinheiro. Quer dizer, era um crime mesmo, um crime promovido pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, por Pedro Malan, por Gustavo Franco e outros tantos há séculos, inclusive que estão até hoje na mídia aí, vomitando verdades ainda. E eles ainda faziam assim, umas coisas, assim, uns tipos de jogadas, sabe, com os bancos e tal. Por exemplo, eles compraram o Banco Meridional, o Banco Lá Gaúcho, por 267 milhões de reais. E aí eles pegaram um prejuízo que era oriundo desse tipo de falácia financeira que eu já destaquei aqui, de 230 milhões de reais na época, e eles, vamos dizer assim, jogaram no balanço de pagamentos para pagar imposto apenas 37 milhões de reais. Ou seja, os compradores das estatais, eles utilizavam de manobras contábeis para ainda pagar menos imposto do que o devido. Coisa que não aconteceria se fosse uma estatal, que ela ia ter que pagar regularmente. E coisa assim que é o nível do escárnio, né, do escárnio mesmo. Houve empresas que foram privatizadas e o governo deixou dinheiro em caixa. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce, o governo deixou 700 milhões de reais
em caixa da empresa. A Telesp, ela foi privatizada por 2,2 bilhões de reais e o governo deixou 1 bilhão de reais em caixa, afora os estoques, que eram habitualmente muito maiores do que a média do mercado. Por quê? Porque na medida em que você é uma empresa estatal, você tem mais dificuldade de comprar, tem que participar de licitação e tal, tem um processo mais lento, mais demorado, você tem que ter um estoque maior. Então essas empresas ainda foram passadas com amplos estoques. Você imagina você vender uma empresa que tem dinheiro dentro do caixa. Seria, vamos dizer assim, fazer um paralelo. Você tem uma casa. Então você vai vender? Não, não vou reformar a casa, vou vender. Não, o governo reformou a casa. Ah, não, eu tinha ali algum problema para resolver na casa, que iam gastar dinheiro. Não, o governo foi lá e gastou esse dinheiro. Ah, não, eu vou vender a casa. Então eu quero dinheiro. Não, o governo deu dinheiro para o comprador dessa casa. Ah, não, mas eu quero... Como é que está a casa? Não, o governo deixou a casa toda mobiliada. Como se não bastasse, ele deixou ainda um cofre dentro da casa com dinheiro dentro, a casa que ele estava pretensamente vendendo. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um crime, eu reitero, é um crime com C maiúsculo e dourado, é uma coisa inominável. O processo de privatizações aqui no Brasil é algo que não tem parâmetro, é algo assim, é tão criminoso, é tão burlesco, é tão, sabe, revoltante. E, reitero, ninguém que fez essas desgraças, ninguém que cometeu esse crime pagou pelo que fez. Ninguém. Todos estão aí, alguns já até morreram, alguns aí já estão bem velhos e todos eles seguiram incólumes, o que é uma afronta ao Estado brasileiro, e isso repercute até os dias de hoje, eu reitero, porque o Estado brasileiro foi lesado e a burguesia brasileira, ela aceitou Bolsonaro, mesmo ele não sendo burguês por excelência, porque ela sabia que teria lá no comando da economia algum tipo de burguês que representasse os interesses dela para exercer esse mesmo tipo de prática que foi exercido. Não foi só Pedro Malan, não foi só Gustavo Franco, não foi só Sérgio Kumalha, não. Teve também, claro, ainda mais desqualificado, ainda mais desbocado, Paulo Guedes, para seguir com a mesma ideologia econômica. Porque, eu devo reiterar, é no Ministério da Economia que a gente vê o que era o governo Bolsonaro. Não havia ministro mais bolsonarista do que Paulo Guedes. É ali que o bolsonarismo se expressa toda a sua maldade, toda a sua crueldade, toda a sua inépcia, toda a sua aversão ao próprio país que ele governava. E a coisa assim é tão clamorosa que, por exemplo, na privatização da rede ferroviária, o governo recebeu às vezes 10%, às vezes 20% do valor da venda. E o resto, vamos dizer assim, do valor, as empresas tinham até 30 anos para pagar. Ou seja, o governo estava dando, estava entregando, e mesmo esses valores o governo ainda emprestava via BNDES para que as empresas comprassem. Mas é crime atrás de crime mesmo, cometidos, vou reiterar, por PSDB, por Fernando Henrique Cardoso, pela direita brasileira, com apoio majoritário da imprensa, com escassas vozes que faziam denúncias, tentando evidenciar aquilo que estava acontecendo. E, em todas as vezes, o governo dizia, não, a gente vai diminuir a dívida pública. Nunca diminuía, a dívida só fazia aumentar porque o governo pagava para vender. Então, por exemplo, o governo fez investimentos na Açominas no valor de 4,7 bilhões de reais e privatizou por 3 bilhões de reais. Tomou um prejuízo, ou seja, pagou para vender. Na CSN, que eu tinha destacado aqui no início do vídeo, que o governo recebeu 1 bilhão de reais em moedas podres, o governo gastou, antes disso, de investimentos na CSN, 1,9 bilhões de reais, quase 2 bilhões de reais. Ou seja, o governo, mais uma vez, pagou para vender. E eu destaquei aqui no início do vídeo, né, que o governo Fernando Henrique ele tinha dificuldade para fechar as contas por conta da política econômica desastrosa que ele tomou com Pedro Malan, com toda aquela galera que realmente assim dá nojo de lembrar, figuras assim, sabe, inominavelmente escrotas, inominavelmente, sabe, uma coisa assim impensável como esses sujeitos conseguiram sair de tudo isso sem pagar pelo que fizeram. É assim, extremamente revoltante. De fato, o Brasil é o país da impunidade mesmo, né? E essas contradições que eles acabavam caindo, assim, chegam ao nível do burlesco, ao nível do ridículo. Eu vou dar um exemplo. O governo Fernando Henrique Cardoso foi mais uma vez de joelhos pedir dinheiro, pediu 3 vezes dinheiro lá ao FMI para não declarar moratória por conta dessa desastrosa política econômica. E em uma das vezes, por conta dessa desastrosa política econômica, que o Pedro Malan, o Ministério da Economia do governo Fernando Henrique Cardoso, foi até o FMI de joelhos pedir dinheiro emprestado, ele foi dizer o seguinte, não, que a gente está com dificuldades fiscais. E aí, quando ele foi explicar um dos motivos da dificuldade fiscal que o governo estava enfrentando, sabe qual foi que ele acabou escrevendo? Pedro Malan escreveu isso. É porque o governo havia privatizado as empresas e não havia mais os recursos dessas empresas entrando. Ele disse, olha o sincericídio, ele admitiu que o fato de ter privatizado as empresas, que eles diziam que dava prejuízo, que isso e aquilo, na verdade havia sacrificado as contas públicas, porque deixou de ganhar aquele dinheiro que ele ganhava todos os anos. Ganhou aquele dinheiro ali naquele momento da venda, e nem foi um ganho, como nós já deslindamos aqui, baseado no livro do Aloysio Bionde, e depois deixou de arrecadar. Ou seja, foi lesivo ao Estado. As privatizações elas geraram prejuízo, enorme prejuízo. E assim, o Aloysio Bionde vai destacar aqui que vamos dizer, o legado ele é muito negativo, porque essas empresas vão agora, o lucro que era para o Estado brasileiro para sempre passa a ir para a mão delas, elas
pagam pouco imposto, elas importam tudo, isso é um adubo para a recessão, ele vai destacar. Se você deixa de comprar os materiais aqui no Brasil, você começa a importar tudo, você tem esse problema na balança de pagamentos e tem uma dificuldade para essa economia ficar girando. Né? A Fora nem destaca aqui, a gente poderia agregar também. Se você tem lá uma estatal que, vamos dizer, muitas vezes tem um salário um pouquinho maior do que a média do mercado, e essa ainda assim é uma empresa lucrativa, pô, isso é bom para a população, bom para aquelas pessoas, né? Se a pessoa tem uma renda um pouco maior e está gastando ali no comércio local, está comprando as coisas aqui, quer dizer, isso faz a roda da economia girar. Uma população que não tem poder de compra, ela é toda sacrificada. E as estatais contribuíam para isso. E as que se mantiveram continuam contribuindo também. E assim, são tantas coisas ruins, né? Em todo o processo de privatização. Por exemplo, a rede ferroviária, o governo pretendia arrecadar 4 bilhões de reais. Ele arrecadou 1 bilhão e 400 milhões de reais. E qual foi, olha só, a obrigação de investimento dessas companhias? De 240 milhões de reais em 20 anos. Ou seja, 12 milhões de reais por ano. E aí você consegue entender porque não tem rede ferroviária aqui no Brasil. Porque eles não investem nada, nada. O capital não investe nada. Ele quer sim que o Estado brasileiro invista, aí ele vai lá e compra. Aí ele diz, não, eu sou eficiente, eu que consigo, eu que faço, eu que aconteço. Então por que você não constrói, cara pálida? Porque, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, eles têm lá rodovias privatizadas. Mas o capital privado, ele foi lá, comprou, construiu, ele fez, ele cobra, é dele. Aí sim, aqui não. Deus me livre o capital privado construir toda a rodovia. Não, ele quer pegar aquela que já está pronta e eventualmente ele faz algum tipo de melhoria. E aliás, é eventualmente mesmo. Né? Vou dar mais um exemplo aqui que eu convivo regularmente. Mas, em tempos mais pregressos, as empresas tinham que fazer supostamente um grande investimento inicial de duplicação da pista. Já acho absurdo que seja só duplicação. Reitero, ela deveria construir toda a pista e cobrar por ela. Mas não, pegaram aqui, faziam a duplicação e começavam a cobrar. Como ele fazia um investimento inicial muito alto, então elas tinham que ir ao mercado financeiro, pegar empréstimos, e aí os juros aqui no Brasil são muito altos, né? O sistema financeiro ele succiona, né, a energia do sistema produtivo, isso é consabido, né? Eu já destaquei isso aqui no livro A Era do Capital Improdutivo, vou deixar aqui nos cards. Então eles bolaram uma coisa diferente, até isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, aconteceu no governo Lula. Eles falaram o seguinte, não, então para você não ter que fazer um investimento tão alto inicial, vamos fazer o seguinte, você começa a cobrar o pedágio ainda sem ter feito a duplicação da obra, esse valor vai ser mais baixo, você já vai acumulando dinheiro e vai fazendo a obra. Talvez você tenha que ter um aporte seu sim, mas você já não vai precisar pegar tanto dinheiro no mercado financeiro, tanto dinheiro junto a bancos, você vai conseguir fazer a sua obra, você faz a sua duplicação. Muito bem, aqui no estado do Espírito Santo foi privatizado assim, de fato o valor do pedágio ficou mais baixo, mas os anos foram passando, e que a empresa, né, dessa empresa, a eficiência, os mercados, sabe que os capitalistas nesse momento eles se escondem, eles põem a cabeça embaixo do tapete, assim, vamos dizer, né? Resultado, a empresa não construiu, não duplicou. Ela poderia ali ter criado sua equipe, não precisava ser uma equipe tão grande, poderia fazer regularmente, né, de pouquinho em pouquinho, né, criar uma equipe mais enxuta, mais qualificada, que você tem um controle melhor, que não precisa ser aquela coisa da correria de última hora, não. Ela ficou arrecadando, e aí quando as pessoas cobravam os investimentos, cobravam a duplicação, ela dizia, não, mas veja bem, tem um problema lá em tal lugar assim da rodovia, por isso a gente não está construindo. E o Espírito Santo ele tem cerca de 460 quilômetros mais ou menos de comprimento. E aí, veja bem, aí tinha lá uns problemas mesmo com reserva de Mata Atlântica e tal, mas era um problema curto. Seria um problema de 20, 30 quilômetros que você tinha ao longo desses 460. Aí você dizia, não, então construa aqui. Aí a empresa, não, mas isso é que eu tenho um problema lá, não dá para construir, sabe, tá com problema. Não, mas aqui tá liberado. Ah, não, mas eu tenho um problema lá. E a empresa não denunciava regularmente, fazia quando fazia alguma coisa, era uma coisa anódina. O poder político dizia que não sei o que é difícil, deputados muito fracos também, uma coisa assim ridícula. A empresa ficou arrecadando, passaram-se vários e vários anos, grandes bilionários, inclusive tiveram uma parte do comando dela, depois saíram, e a empresa chegou agora no governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, e disse, olha, eu tô largando, não quero mais não. Por quê? Porque ela tinha que entregar a obra. Então ela arrecadou, fez uma duplicação irrisória, de um tamanho irrisório, e entregou a obra. O resultado de privatização é esse, não é outra coisa disso, além disso não. Isso no país inteiro. Qualquer pessoa que você for conversar, ela vai dar esses exemplos canhestros, essas coisas ridículas promovidas por aqueles que defendiam as privatizações. E o pior, tem gente que defende essa desgraça até hoje. Não observa, sabe? É colocar uma cegueira mesmo, sabe? É uma coisa assim inominável. Tamanho da burrice, tamanho da desqualificação do debate. Você não está vendo o que está acontecendo no mundo real, não, cara? É uma coisa assim impensável, como hoje ainda existem pessoas que defendem privatizações. Então, assim, ele dá um exemplo do que aconteceu em relação à Petrobras. A Petrobras investiu
muitos, centenas de milhões, na verdade até bilhões de reais para ir perfurando os poços aqui ao longo da costa brasileira, e quando você vai fazendo isso, você vai tendo um conhecimento daqueles poços, daqueles campos, da possibilidade de ter óleo ali, você tinha um macro conhecimento daquilo, não é um conhecimento específico, você precisa ir lá, perfurar e tal, mas você já tinha um macro conhecimento. O que o governo Fernando Henrique fez? Criou a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, e a ANP comprou da Petrobras por R$300 mil uma boa quantidade de informações a respeito desses campos para ela poder vender para outras empresas, inclusive estrangeiras. E aí, nesse meio do caminho, acontecem coisas inomináveis, né? Então, por exemplo, a Noruega, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ela vem aqui e compra aqui áreas e produz, inclusive, aqui no pré-sal. Mas a Petrobras não pode ir lá comprar campo lá da Noruega, não. Você percebe como é que... Aí você justifica, você consegue começar a entender. Você passa a entender como a Noruega é o que, aliás, ela exige que toda a indústria do petróleo seja construída lá, válvulas, compressores, motores, eles têm que fazer tudo lá e eles vêm para cá para explorar. Vêm aqui como verdadeiros predadores, como verdadeiros colonizadores. Repetindo a nossa história enquanto país, né? Nós mandando dinheiro para fora, né? Enriquecendo aos burros de dinheiro os mais variados países. Né? Aliás, é uma frase até muito famosa, muito clássica, né? Que está no livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né? A respeito dos processos de privatizações. Né? Ele fala o seguinte, que na América Latina é o normal, vendem os recursos em nome da falta de recursos. E ele faz assim um balanço assim, né, do governo Fernando Henrique, muito correto, aliás, ele fala o seguinte, que o Fernando Henrique, ele destruiu a alma nacional. E é isso mesmo, e assim, o revival, né, o Jair Bolsonaro, ele é um Fernando Henrique degradado. Aquela podridão do Bolsonaro, que vomitava aquele tipo de barbaridade, mas ele não é outra coisa senão a aplicação da mesma política econômica do governo Fernando Henrique com algumas desgraças agregadas, né? Falar mal de homossexual, falar, sabe, contra a vacina, isso o Fernando Henrique não fazia. Mas assim, no núcleo, ele é similar. O Aloysio Biondi nem pôde observar, vamos dizer assim, essa reencenação desse ato funesto. E por conta disso, assim, há muitas dificuldades que o Brasil enfrenta hoje, eu reitero, é por conta disso, é por conta dessas decisões tomadas nesse período histórico. A Vale do Rio Doce, ele vai destacar aqui, tem ano que a Vale do Rio Doce paga de imposto de renda 0,5% do seu lucro. Sendo que qualquer trabalhador, qualquer pessoa que tem uma renda vai pagar 27,5% de imposto de renda. A Vale paga 0,5%. Lega um desastre ambiental enorme. Fora, claro, os crimes como Brumadinho, etc, etc. Porque, vamos lembrar, se a empresa fosse estatal, aquilo não teria acontecido. Não teria acontecido. Nunca aconteceu enquanto ela foi estatal. De lá para cá, a tecnologia, né, do mundo, de computadores e tal, aumentou. E por que não aconteceu antes? Porque, vamos dizer assim, não era o primado do lucro. E aquele caso ele é emblemático, porque houve engenheiros que avisaram, aquela barragem vai romper, mas aquilo requereria uma obra, requereria um investimento, e a empresa só quer saber de lucro. E expôs os trabalhadores ao risco, mataram um monte de gente, contaminaram o rio de maneira assim catastrófica, contaminando aquele rio por anos e anos e anos, e nenhum daqueles sujeitos responsáveis por isso, que são seus diretores, foi preso. Nenhum único. E nem sequer tiveram seu próprio patrimônio comprometido. Isso é muito Brasil, sabe? Isso é uma tragédia assim dolorida demais. E ela é uma tragédia decorrente direto do processo de privatização. Porque se fosse uma empresa estatal, não passaria por aquele ali. Aquele investimento vai fazer, porque não é o primado do lucro. O lucro é um dos elementos contados naquela empresa. Você tem a questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento, você tem compras aqui no Brasil, você tem uma remuneração mais razoável para os seus funcionários, etc, etc, etc. Não é só o lucro. E toda uma sociedade erigida dessa maneira, só visando ao lucro, ela não pode ser benéfica. Muito ao contrário. Ela vai ser benéfica só para a sua parte mais alta da pirâmide. E assim, ocorrem casos que são, sabe, cada vez mais, quanto mais você estuda, quanto mais ele expõe, mais revoltado você fica. Ele pega o caso, por exemplo, do Banespa. Meus queridos, banco é uma coisa que dá dinheiro, né? É só saber administrar minimamente, né? E o Banespa, o que acontecia? O Mário Covas, que ainda nomina BR-101 rodovia, governador Mário Covas, meu Deus do céu, como se tivesse sido um grande governador. Foi uma desgraça também. Foi um governador muito, muito ruim, mas muito ruim mesmo. E esse caso do Banespa aqui é emblemático. Assim que ele estava para assumir como governador, o governo federal interviu no banco. Ele foi lá e disse, não, o Banespa está devendo ao governo federal e o governo federal, então, portanto, tem o direito aqui de intervir e vai tomar conta do banco. Meus queridos, olha a ironia da história. O Banespa, ele estava devendo de fato ao governo federal. Por quê? Várias vezes aqui no Brasil, nos anos 90, até um pouco em anos pregressos, os governadores, eles se utilizavam dos bancos ou dos estatais para fazer caixa. Então, às vezes ele emprestava dinheiro, às vezes ele pegava dinheiro, muitas vezes faziam isso. E, no caso, o
Banespa, ele estava com um crédito enorme junto ao Estado de São Paulo e por conta disso ele acabou atrasando uma parcela que, aí sim, de uma dívida sua, junto ao governo federal. Porém, o governo federal poderia ter executado direto do Estado, né? Poderia ter pegado, inclusive, do dinheiro que ele mesmo, da remessa que ele mesmo passa ao Estado. Ele não fez isso. Ele foi lá, por uma questão ideológica, ele foi e interviu no banco, para dizer, não, estatal não funciona. E mais, havia uma dívida com o governo federal, mas essa dívida ela tinha um prazo, uma carência, ela tinha um prazo mínimo para você pagar. Ela só podia haver algum tipo de retaliação por parte do governo federal depois de 30 dias de atraso. E não tinha nem 10 dias ainda desse atraso. E o governo federal, do governo Fernando Henrique Cardoso, já interviu no banco. E aí ele passou a administrar o banco. Passam-se alguns anos com uma administração federal no banco. O que acontece? A Receita Federal vai e dá uma multa no Banespa, dizendo que ele não tinha feito balanços coerentes com relação àquilo que era devido, que ele deveria ter pagado um imposto de renda maior. Essa multa foi no valor de 2 bilhões e 800 milhões de reais. E aí o governo do estado de São Paulo falou, mas eu não tenho como pagar essa multa, eu não tenho dinheiro para isso. Aí o pessoal, não, você tem que privatizar o banco, tá vendo como o banco dá errado, tá vendo como é que o banco é mal administrado, tá vendo como é ruim ter estatal. Sendo que, veja bem, o governo federal estava administrando o banco e o governo federal deu uma multa no banco e quis cobrar do governo de São Paulo. Mas essa multa era uma multa indevida, era uma multa só para empurrar o processo de privatização e o governador Mario Covas, que falava grosso, não sei o que, entubou. Ele permitiu essa desgraça. E aí é bom citar esse exemplo, porque se você vai pegar às vezes noticiário econômico, dos péssimos, dos tenebrosos, articulistas econômicos que nós temos aqui no mainstream, na imprensa marrom, na grande imprensa, eles vão citar, não, que os governadores faziam isso, faziam aquilo, mas nem todos os bancos públicos foram privatizados. E eu moro no estado do Espírito Santo, e aqui o Banestes, ele não foi privatizado. Eu desafio você, dá uma parada aqui depois e olha, procura no Google, lucro do Banestes. Veja bem, o Banestes é um banco pequeno, porque o estado do Espírito Santo é um estado pequeno, tem cerca de 4 milhões de habitantes, e ele dá lucros anuais de mais de 200 milhões de reais, todos os anos. Um banco que não foi privatizado. E é lucro em cima de lucro, em cima de lucro, em cima de lucro, todo ano o governo se dando bem. Todo ano nós, cidadãos, acabamos, vamos dizer assim, indiretamente, recebendo por esse lucro. Não só mantém lá uma classe, vamos dizer assim, dos bancários, recebendo um salário mais justo, mais razoável, você tem essas políticas, eventualmente, de compras governamentais que beneficiam o próprio local, não fica importando tudo. E, além disso, o Estado do Espírito Santo, ele ainda tem esse aporte, né, que não precisa cobrar de imposto, porque tem uma própria estatal dando um lucro aqui dando um lucro para o Estado. Pô, é muito melhor, muito melhor. E se isso ocorre aqui no Espírito Santo, é lógico que poderia aplicar no estado inteiro. E nós aqui que pagamos essa carga tributária, nós que vemos essa balança comercial sempre com problema, isso também é decorrente das privatizações iníquas, perversas, indevidas que foram feitas ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso. E também do governo Bolsonaro, é bom dizer que ele deu sequência a isso. E assim, esse nível do Banespa, né, de você falsificar balanço para justificar a privatização, né, promovida por Fernando Henrique Cardoso, por Pedro Malan, é uma coisa assim, é muito crime, gente. É crime atrás de crime atrás de crime. E esses sujeitos, reitero, todos eles incólumes, como se não tivessem feito nada. E assim, são vários casos de bancos aqui estaduais que eles foram privatizados dessa maneira. O Banco da Bahia, o Baneb, ele recebeu esses aportes que eram ditos para sanear o banco de 2 bilhões de reais e o banco foi privatizado por 260 milhões de reais. Eu reitero, o lucro do banco Banestes aqui no estado do Espírito Santo, ele é mais de 200 milhões de reais anualmente. É quase o valor que foi privatizado lá o Banco da Bahia. Ah, não, na época você pode dizer, não, teve a correção, tudo bem. Mesmo se você jogar a correção, paga-se em 2, 3 anos o lucro do banco do estado do Espírito Santo. Mas o estado da Bahia é muito maior. Ele tem um potencial de ter um lucro muito melhor, né? Porque é muito mais gente, muito mais cliente, muito mais correntista. Então, assim, é obviamente muito mais fácil ter um lucro maior. O governo da Bahia investiu 2 bilhões de reais, privatizou por 260 milhões e, na sequência, o Bradesco recebeu de crédito que o banco tinha recebido 240 milhões de reais. Ou seja, o Bradesco pegou o Banco da Bahia inteiro por 20 milhões de reais. Ou seja, ele pegou para ele, basicamente, de graça e o Estado brasileiro gastou 2 bilhões de reais ainda para supostamente sanear o banco. O mesmo processo que havia acontecido lá com o Banerj, né, que eu já citei aqui, que foi de 6,7 bilhões de reais a conta que o governo do Rio de Janeiro assimilou, sendo que ele recebeu 330 milhões de reais pela privatização, que nem foi pago toda à vista ainda. As privatizações consistiram nessas aberrações que nós fomos deslindando aqui. É muito interessante, porque ele destaca muito a necessidade, muito mesmo, da balança de pagamentos ter um equilíbrio. O noticiário econômico brasileiro habitualmente ignora isso, que é muito, muito importante. Ele bate assim muito duro na imprensa, a imprensa que não repercutia aquilo, e é muito interessante a gente fazer um paralelo aqui, porque a imprensa brasileira,
Ela teve até, nos últimos tempos, aqui e ali, algum tipo de, vamos dizer assim, papel um pouco mais digno, né? Então, quando os terroristas bolsonaristas tentaram lá tomar os 3 poderes, tomaram, na verdade, né, os palácios 3 poderes, elas o designaram daquilo que eles efetivamente eram, no processo lá da Covid, ela tratou muito bem, e ela tinha um grande incômodo, né, a imprensa brasileira, com relação às fake news do Bolsonaro. Mas por que ela tinha esse incômodo? Porque, vamos dizer assim, ela perdeu, a imprensa brasileira com o bolsonarismo, ela perdeu o monopólio das fake news. Por quê? Quando você via, por exemplo, quando eles iam tratar da política econômica do Bolsonaro, aí você via que, vamos dizer assim, as duas grandes massas de fake news, ora vinda da imprensa, ora vinda do governo Bolsonaro, elas se encontravam. Ali não tinha divergência. Ali o Paulo Guedes, não, que ele está correto, é porque o governo, é que o Bolsonaro que é assim, que é assado. Não, ele não conseguiu fazer tudo que ele queria, quer dizer, tudo que ele queria é exatamente esse tipo de processo aqui reiterado. Então, assim, a divergência em relação ao bolsonarismo explícito são em relação a coisas pontuais. Porque o núcleo do bolsonarismo, que se manifestava com Paulo Guedes, nisso aí a imprensa brasileira, o mercado financeiro, os oligarcas brasileiros, né, eles tinham total confluência. E é interessante assim que se faz necessário outro livro, né, além desse aqui do Aloysio Biondi, para que trate apenas do governo Bolsonaro. Vou dar só 2 exemplos. O governo brasileiro tinha em várias empresas, através da BNDES Par, ou seja, BNDES Participações, o governo brasileiro era dono de partes, né, da Vale Rio Doce, Petrobras, etc. E o governo Bolsonaro vendeu essas participações de empresas que tinham perspectiva de crescimento, essas ações se valorizaram e o Estado brasileiro tomou um prejuízo de bilhões de reais, afora o fato de deixar de ganhar os lucros e dividendos delas. E o governo Bolsonaro pegou esse dinheiro e torrou, pura e simplesmente torrou, contribuindo lá para superávit, tal, que ele dizia, não, fiz o superávit, fiz não sei o quê, baseado nesse tipo de coisa. É como se você tivesse na sua casa um sofá, e você diz, não, vendi o sofá. Tudo bem, cara, você vendeu o sofá, esse mês você ganhou mais, mas no mês que vem não tem sofá para você sentar, não. Né? E se você for comprar outro sofá, você vai pagar mais caro do que aquilo que você vendeu. Esse processo de privatização, a gente tem assim, o triste exemplo de observar o país que privatizou tudo e que perdeu todo o controle sobre o seu projeto nacional de desenvolvimento, que foi a Argentina. Fez a mesma coisa de manter a moeda sobrevalorizada lá na época com o Carlos Menem, que, aliás, parceirão, né, Fernando Henrique Cardoso, e outro, né, Boco e Roto, um sujeito, né, deplorável, e aí ele foi privatizando tudo. E hoje a Argentina tem um problema terrível com a balança de pagamentos. Terrível. Nenhum governo que entra lá, ele não tem ferramenta, ele não tem um estatal para investir, porque, por exemplo, durante o governo Lula, a Petrobras chegou a representar 10% do PIB brasileiro, tamanha quantidade de investimento, tamanha a quantidade de coisa acontecendo, enquanto que a Argentina não tem isso. Né? Aí essas empresas que foram privatizadas fazem compra onde? No exterior. Aí falta dólar. Eles não têm, aí não tem essas empresas investem em tecnologia, investem em desenvolvimento, investem em nada. Querem ali ficar mamando com aquilo que já foi construído pelo Estado argentino. Então, eles trocam de presidente, mesmo quando entra um presidente de esquerda, ele está travado. Né? E como se não bastasse, o Brasil não dolarizou a economia. Ele tinha ali aquela referência, claro, mas ele não dolarizou. A direita da Argentina ainda dolarizou a economia. E ainda dizia, não, a gente não vai desvalorizar o peso, não vamos desvalorizar. Muito bem. O que aconteceu? Ela fez uma maxi desvalorização muito similar àquela promovida pelo Fernando Henrique 12 dias depois de ter assumido o segundo mandato. Foi no dia 12 de janeiro de 1999 que promoveu a maxi desvalorização. Muito bem. O que acontece hoje? Os argentinos, eles não têm confiança na própria moeda. Assim que eles, juntam um pouquinho de dinheiro, eles vão lá e trocam tudo por dólar. Então, assim, é muito difícil um país seguir assim. E esse país, toda a dificuldade que a Argentina vive até hoje, mesmo quando está sob um governo progressista, foi por quê? Porque esse processo de privatizações, esse processo de neoliberalização daquele país, ele se deu de maneira muito mais aguda, ainda mais agressiva do que foi feito aqui no Brasil. E era esse o sonho dos bolsonaristas, de Paulo Guedes, de Bolsonaro, e da direita brasileira. É transformar o Brasil numa nova Argentina. E assim, alguém pode contrapor, mas veja bem, talvez, o governo quando seguiu essas medidas do consenso de Washington, não sabia que ia dar tão errado e tal. Meus amigos, isso não é verdade. Vou deixar aqui o trecho selecionado de alguns livros. Eu posso citar 2 livros. A Ilusão Neoliberal, do economista francês René Passet, ou um livro organizado até por autores brasileiros, que é o Mário Malaguti, o Reinaldo Carcanholo e o Marcelo Carcanholo. Né? Um conjunto de artigos chamado A Quem Pertence ao Amanhã, ensaios sobre o neoliberalismo, em que eles já, no meio dos anos 90, eles vão dizendo que eles observam o exemplo do México, que adotou essas práticas neoliberais, essas práticas preconizadas pelo consenso de Washington, antes de nós, e o resultado foi catastrófico. Então a gente tinha o exemplo do México. Quando o governo Fernando Henrique assumiu, ele já via o México fazendo água e ele seguiu o mesmo receituário e o resultado foi desastroso. E por isso o PSDB nunca mais ganhou uma eleição.
Sendo que o bolsonarismo ele voltou com a mesma prática econômica, mas distorcendo, né? Ele puxava o discurso para outros lados, né? Então falava contra homossexual, falava contra negro, falava contra corrupção, falava contra mamata, ele ia, falava contra aborto, ele ia trocando os assuntos, vamos dizer assim, jogando uma espécie de cortina de fumaça para que a população não observasse aquilo que efetivamente estava acontecendo. Que não foi só o BNDES Par, não, que eu citei aqui. Vou dar mais um caso. A malha de gás da Petrobras, que é terrível para construir, uma coisa muito difícil, tem que desapropriar terreno, tem que passar por montanha, passa por locais difíceis, tem que ficar quebrando asfalto, tem que ficar reconstruindo aquilo ali. A Petrobras já construiu uma malha de gás natural grande aqui no Brasil. O que o senhor Bolsonaro fez? Ele privatizou a malha de gás, sendo que a Petrobras, que produz o gás, ela só tem ali para passar. Ou seja, como é que eu vou vender uma coisa que eu só tenho aquele local ali para passar? E o senhor Paulo Guedes está dizendo, não, a gente vai levar competitividade ao mercado de gás, que é caro porque só tem vamos dizer assim, um grande player. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu sempre só vai ter um fornecedor. Como a energia elétrica, como a água, só vai ter um de gás na sua residência. Então como é que eu vou levar essa competição? De onde ele está tirando esse delírio? Você percebe que isso é a maldade, a crueldade, sabe? Uma coisa assim que não... Isso não se... Você não, ao mínimo de lógico, você vai dizer, você está mentindo. E como se não bastasse, o governo Bolsonaro privatizou essa malha de gás e sabe qual foi o valor? O valor de 3 anos do aluguel que ele contratou de imediato. Ou seja, eu vou ter que pagar um aluguel para aquilo que era meu, o valor que eu vendi foi o valor de 3 anos de aluguel. Vê na sua casa e vê se 3 anos de aluguel dela, você paga esse valor. E o pior, quando terminar esses 3 anos de aluguel, a empresa vai poder colocar o valor que ela bem quiser e a Petrobras vai ter que pagar, não tem outro lugar para passar. Então assim, é esse tipo de tragédia que o neoliberalismo, que as privatizações acarreta aqui no Brasil. E foi o mesmo em várias partes do mundo. Aqui foi uma versão, vamos dizer assim, ainda mais degradada. Mas o problema já estava posto, a gente pôde observar e a direita brasileira seguiu esse caminho extremamente nocivo ao país, extremamente nocivo ao Estado brasileiro e à sua população. E é interessante assim, porque, digamos assim, você tem uma visão que não seja tão intervencionista, não quero que o Estado seja tão intervencionista, eu gosto mais do mercado, acho mais eficiente, etc, etc, etc. Mas tudo bem, eu consigo respeitar isso. Mas o que eu acho muito estranho é o seguinte, as pessoas que habitualmente defendem essa, vamos dizer assim, ideologia, muitas vezes elas falam o seguinte, olha, se eu acho que o mercado é mais legal, acho que o mercado é mais eficiente, você tem que ir trabalhar onde? No mercado. Se é isso que você acredita, se é isso que você preconiza, vivencie a sua teoria na prática, né? Como já bem diz o conceito marxista, né? A prática é o critério da verdade. Mas não, o que acontece aqui no Brasil é, normalmente as pessoas que defendem a diminuição do papel do Estado, o que elas vão fazer? Vão se acoplar ao Estado, vão virar políticos. Veja o que aconteceu com o MBL, todo mundo concorrendo, todo mundo querendo saber uma boquinha do Estado para eles e o Estado mínimo para os outros. Aí é mole, né, cara pálida? Seria o mesmo assim para fazer um paralelo, é como se fosse o seguinte, olha, digamos que uma pessoa não acredita em Deus. Tudo bem, então o que você vai fazer se você não acredita em Deus? Você vai na igreja? Não. Você vai, simplesmente você não vai seguir aquilo que já que você não acredita. Mas não, os neoliberais brasileiros, eles querem, vamos dizer assim, eu sou ateu, então eu vou entrar na igreja, vou virar padre, vou tentar virar bispo, depois eu vou virar papa, para quando eu estiver lá como papa, destruir toda a estrutura da igreja, já que eu não acredito em Deus. É isso que os neoliberais brasileiros fazem. É uma espécie de papa ateu. Ele quer entrar no Estado para destruir o Estado. É inacreditável, né? Se você não acredita no Estado, não vá para o Estado. Isso é o mínimo, né? É preciso ter um mínimo de coerência. Porque se você... Aí você quer ficar lá dentro do Estado, ganhando dele, sendo muito bem aquinhoado e defendendo o Estado mínimo para os outros, que isso, pô? E esse não é um problema só no Brasil, não. Não pense que é assim, não. Existe um livro muito vendido chamado Revolta de Atlas, né, da Ayn Rand, né? Não quero nem aqui entrar muito no aspecto pessoal dessa mulher, porque era uma líder de seita, né? Uma líder de seita com discípulos, aquela coisa bem, sabe, bem Ku Klux Klan, aquela coisa bem, sabe, bem ridícula mesmo, com questões sexuais muito graves, assim, de domínio sexual, de poder de sexo grupal que dominava, uma coisa assim, sabe, bem baixo nível mesmo. Mas além disso, essa Ayn Rand, ela passou a vida inteira criticando o Estado malvadão, sabe, fazendo denúncias que o Estado que dominava, e tem esse péssimo livro, essa Revolta de Atlas, um livro que aliás eu não li, não gostei, e, muito bem, olha o que aconteceu, ela passou a vida inteira batendo no Estado, contra o Estado de bem-estar social, etc, etc, etc. Aí o que aconteceu? No final da vida, ela e o marido, eles adoeceram. E sabe o que aconteceu? Eles foram ser tratados por quem? Pelo plano de saúde que ela pagava? Não, pelo Estado, que ela criticou a vida inteira. Recebiam a pensão do Estado, que ela criticou a vida inteira. E foi disso que ela viveu. Foi por isso que ela conseguiu, inclusive, postergar a morte do marido, quando eles adoeceram. Olha, percebe a ironia? E olha como isso é irônico ao nível do macabro. Por quê? Hoje, se uma pessoa adoecer nos Estados Unidos da mesma maneira, com a mesma doença que ela adoeceu, ela e o marido,
essa pessoa não tem tratamento de saúde. Por quê? Também devido a esse tipo de discurso, lá no meio do governo Reagan, eles cortaram todo tipo de auxílio estatal da saúde. Cortaram quase por completo. Teve lá o Obamacare, mas enfim, ele apenas amenizou a problemática. Está muito, muito longe de resolver. Ou seja, a mulher passou a vida inteira criticando o Estado, no final foi viver às expensas do Estado. E hoje, se a pessoa passa o mesmo problema, ela não vai ter o apoio que ela mesma teve. Por quê? Justamente também por conta de discursos como essa mesma Ayn Rand fez em Revolta de Atlas. Muitas pessoas que fazem análise desse livro aí não comentam isso não, porque são hipócritas mesmo, são canalhas mesmo, são neoliberais, meus queridos. É uma escumalha, uma escória da humanidade. Então, assim, para fazer um balanço aqui do livro, assim, não tem nenhum problema? Sim, tem alguns problemas. Por exemplo, quando ele fala aqui do petróleo, assim, no macro ele acerta, mas ele tem alguns problemas assim no micro. Por exemplo, digamos que ele fala aqui que tem poços de petróleo que produzem 10 mil barris por dia. Bem, isso é verdade, você pode ter um poço que começa produzindo 10 mil barris por dia, mas às vezes ele faz certas contas que parece que vai produzir 10 mil barris de maneira perene, mas não é assim, né? Se você começa a produzir 10 mil barris em um ano, no ano seguinte, sei lá, pode estar em 9.500, outro ano está 9.000, 8.500, vai caindo, entendeu? E ele faz umas contas assim, como se fosse aquilo fosse se manter, e não é assim, há um declínio natural de todo o poço de petróleo, você precisa sempre estar perfurando poços novos para manter a produção em níveis elevados. Ele também, assim, eu destaquei aqui que existe uma divisória, né? Tem um livro 2 aqui, né? Esse livro 2 é apenas um conjunto de artigos, né? E esses artigos, vamos dizer assim, eles remontam ao que já foi dito no livro. Então, assim, ele dá uma abordagem ali muito, muito parecida, sabe? Não tem muita diferença. Então, assim, a pessoa que leu a primeira versão do livro, que é menorzinha, mais ou menos a metade desse tamanho aqui, ela não perdeu muita coisa, não. Vem novos argumentos, novos atores, algumas novidades, mas, assim, a maior parte das coisas é uma repetição. A maior divergência que eu tive com o Aloysio Biondi foi a seguinte: se caso ocorressem as privatizações, ele defende a ideia de que as empresas fossem vendidas, vamos dizer assim, no mercado financeiro. Então, digamos assim, você tem dinheiro, vai lá e compra a ação no momento que ela está sendo vendida. Então, assim, você não ficaria vendendo para um único grande comprador que vai lá comprar tudo, normalmente financiado pelo BNDES. Não, fala, não, vende aí no mercado, vende as ações. Então a população toda pode comprar, isso vai pulverizar as ações, inclusive vai gerar benefícios para aquelas pessoas que compraram. Ele fala, ó, inclusive os Estados Unidos às vezes tem crescimento lá da renda porque as ações valorizaram. Então, assim, você tiraria esse oligarca, né, como aconteceu aqui no Brasil, comprando, né? A gente viu vários e vários exemplos disso aí. E de fato, você pode até pensar o seguinte, olha, é menos lesivo você pulverizar a venda do que se dar para um magnata com esse dinheiro de BNDES, com toda essa podridão que a gente destacou aqui. Beleza, isso é verdade. Mas há outras casinhas. Eu acho, por exemplo, muito menos lesivo do que isso ainda é não privatizar. E aqui a gente tem os exemplos de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o próprio Banespa que eu já citei aqui, todas empresas extremamente lucrativas e que contribuem para as finanças do Estado. Então, assim, fora Projeto Nacional de Desenvolvimento, fora que não sacrificam tanta balança comercial, fora que pagam uma remuneração na média melhor do que a do mercado. Isso impulsiona, né? Isso dá um poder de compra para uma parte da população que vai comprar mais coisas, que vai investir, que vai conseguir ter um poder de compra maior e beneficiar o seu comércio local, beneficiar, gerar outros empregos por conta dessa renda. Então, assim, esse é o melhor. Isso é peremptório, é não privatizar. Mas digamos que precisasse, aquela empresa não tinha jeito mesmo, ela é de fato deficitária, essa não tinha jeito. Como o Estado brasileiro podia fazer? Não é igual ele falou aqui, pulverizando, porque de qualquer maneira, isso concentra a renda. Quem é que vai conseguir comprar essas ações? A classe média alta. A maior parte da população brasileira não vai poder comprar. Então o que o Estado brasileiro poderia ter feito? Se tivesse boa intenção, porque não tinha, né? Obviamente não tinha. Nem Fernando Henrique, nem o PSDB, nem o Bolsonaro, nem o Paulo Guedes, ninguém. São um sujeito que representa a escória da humanidade mesmo. Mas se tivesse boas intenções, ele poderia ter feito o quê? Olha, governo, eu não vou vender toda a empresa. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho ações ordinárias e ações preferenciais. Para quem não conhece, a ação ordinária é aquela ação daquela pessoa que manda na empresa, ela tem um comando da empresa. E as ações preferenciais são ações que têm preferência no recebimento de dividendos. Então, assim, se você é um grande player, vamos dizer assim, é melhor você ser da ação ordinária, que você participa ali do comando da empresa. Se você é um pequeno comprador, em tese, é melhor você ser dessa empresa, dessa ação preferencial, porque você tem preferência no recebimento de dividendos. Muito bem. Então, o que o governo poderia fazer? Olha, eu não quero mais administrar, eu vou passar para outrem administrar. Eu vendo 50,01% das ações ordinárias, fico com 100% das preferenciais e com 49,9% das ordinárias. Ou seja, eu só não administro, posso estabelecer ali umas metas, algumas coisas que ele vai ter que cumprir e tal, e eu fico ali, vamos dizer assim, na média, fazendo uma conta tosca aqui, com cerca de 75% da empresa ainda. E o lucro, ele vai ser especialmente meu.
posso colocar lá alguns parâmetros, os diretores não vão poder receber tanto, né? Tem um limite de salário, política nacional, você vai ter que comprar, porque a empresa continua sendo minha, se eu tenho 75% dela, então, você vai ter que, não vai demitir funcionário, você vai ter que fazer uma política de compra aqui de produtos aqui nacionais e tal, ou seja, a empresa continuaria beneficiando o país, e não da maneira como ele pensou aqui. Isso se fosse para privatizar, que como eu disse e reitero, eu não concordo com essa ação. Mas, de toda maneira, foi uma divergência pontual que eu tive aqui com a Aloysio Biondi. Na média aqui, o livro Brasil Privatizado é um livro muito importante e que merece ser lido mais ainda. É um livro que vendeu muito, né? Esse livro vendeu mais de 100 mil cópias e é um livro que retrata muito a nossa realidade e, vamos dizer assim, esse espectro, né? Que está sempre ali, sabe, ao redor, né? Esse espectro da privatização, que é a tentativa de promover aqui no Brasil essa desgraça que já aconteceu na Argentina e deixou ele com esse problema todo que eles estão até hoje. O meu veredito é que o Brasil Privatizado é um bom livro, é um livro sério, é um livro respeitado e é um livro que merece ser lido. Mas, naturalmente, o meu veredito aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Brasil Privatizado? Conheceu a obra do Aloysio Biondi? Concordou com o que eu expus aqui? Discordou? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!